Abra sua Bíblia em Provérbios 27, 17. O texto diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Na NVI, a Nova Versão Internacional, esse texto ficou assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A paráfrase bíblica, a Mensagem, apresentou esse texto assim: como ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Basicamente, todos os versículos em versões diferentes vão dizer a mesma coisa, com uma linguagem diferente. Sempre falando que o ferro afia o ferro e sempre aplicando isso a um relacionamento que não se limita ao casamento, né? Nós estamos falando de um relacionamento de amizade. Por que eu estou começando a partir desse texto? Outro dia, um irmão que estava num momento difícil, de muita contenda, é uma palavra muito forte, de muito desencontro no relacionamento do casamento, ele olhou para mim e desabafou, falou: pastor, esse negócio de casamento é muito difícil. Eu falei: não é o casamento que é difícil. Eu falei: você é difícil, eu sou difícil, nós somos difíceis. Eu falei: se a dificuldade fosse relacionamento, então pai e filho não tinha, relacionamento só do casal, pai e filho não tinha problema. Os irmãos não brigariam numa mesma casa, né? Amigos nunca teriam desencontro em nenhum tipo de relacionamento. E a verdade é que em todo relacionamento, por causa das diferenças, nós vamos ter atrito. Quando eu uso o termo aqui atrito, eu quero falar de um ferro batendo no outro, fazendo barulho, soltando faísca, né? Agora, é muito importante que a gente consiga entender essa perspectiva de que os relacionamentos, eles são sempre um desafio. Porque para nós, o casamento acaba parecendo o maior desafio. Gente, eu casei com 22 anos. Minha esposa, 19. Nós vamos fazer 23 anos de casado. Nós já temos mais tempo no relacionamento do casamento do que qualquer outro. Daqueles outros 22 anos, tem a fase de criança, né? Onde você não lê muita coisa, outras que você não entende, né? Tem dinâmicas diferentes. Então, é lógico que em algum momento parece que a gente só lembra daquela situação mais recente. Mas a verdade é que antes de casar eu dividi um apartamento com outro pastor. Eu já estava no ministério, ele também. Os dois ainda éramos solteiros no início do ministério. E eu lembro que a gente dividia um apartamento para evitar ter muita despesa. Um apartamento com 2 quartos, cada um tinha o seu quarto. Gente, a gente brigava todo dia. Não é brigar de discutir, de vias de fato, mas assim, tinha BO. Lá no sul a gente fala BO, boletim de ocorrência. Tinha BO quase todo dia. Né? Por quê? Porque a gente era muito diferente. Não é só que um era organizado, o outro desorganizado. Ele, por exemplo, ele acordava de manhã, o quarto dele era um negócio assim impecável. Ele pulava da cama, ele arrumava a cama de um jeito que nenhuma camareira profissional de hotel conseguiria. O cara era perfeito. Eu, quando acordava de manhã, até porque quando eu mudei para o sul, né, eu me criei no estado de São Paulo, quando eu mudei para o sul, descobri aquele frio que eu não conhecia, que eu falei ontem. Então, eu dormia não só com muita coberta, mas, gente, era muita coberta. Aquele negócio assim, era pesado, era difícil mexer. Mas eu lembro que eu cheguei a comprar um lençol elétrico, para vocês terem ideia. Eu tinha mais medo do frio do que do choque. Tinha gente que dizia: oh, esse negócio não é bom, pode dar choque à noite. Eu dizia: eu tenho mais medo do frio do que do choque. Então, quando acordava de manhã, era tanta coberta para ter que dobrar, que eu dizia: eu dou conta disso não. Eu deixava aquele casulo já pronto. Eu entrava e saía dele, principalmente no inverno. Esse meu amigo ficava louco comigo. Dizia: como é que você não arruma o quarto? Eu dizia: criatura, só moro eu e você aqui, a gente não recebe visita, a gente fica o dia inteiro fora, e a porta do meu quarto é fechada. Ele falou: mas eu imagino como está lá. Eu falei: o problema é da sua imaginação. Só que, por exemplo, quando a gente ia para o banheiro, eu brinco às vezes que eu tenho algo parecido com o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Gente, eu entro assim, eu tenho mania de arrumação, né? E em qualquer lugar que eu estou, né? Então, esses dias eu levantei, estava num voo, eu e minha esposa, levantei, fui ao banheiro, voltei. Quando voltei, ela disse: você foi só usar o banheiro ou foi fazer uma faxina? Eu falei: os dois, eu não aguento. Eu preciso arrumar banheiro, eu preciso limpar banheiro, né? Então, assim, eu lembro que eu ficava pegando no pé dele. Eu dizia: meu amigo, você escovou os dentes, que custa lavar esse espirrado de pasta aqui na pia? Pensa num negócio que me deixava doido, né? Não vou nem entrar em detalhe tudo que a gente discutia no banheiro. A gente ia para a sala. Na sala, ele era organizado, na perspectiva dele, eu não. Por quê?
naquela época a gente não tinha muita pesquisa online, então eu gostava de abrir a mesa da sala, onde a gente raramente comia, e eu abria tudo, minhas enciclopédias, para estudar, para escrever, né, para preparar as mensagens. E às vezes era assim, dizia, cara, você não vai ali na padaria pegar um pãozinho para não comer? Vou. Quando eu voltava, irmão, cadê minhas enciclopédias todas? Tudo fechado, guardado, ele não tinha marcado nada, coisa que eu levei horas para descobrir onde estava. Eu ficava doido. Eu falei, o que você fechou? Nós vamos comer o pão. Não vou mais na padaria, próxima você vai e eu fico guardando minhas coisas, né? Então, assim, aí entrava na cozinha, a cozinha para mim era uma extensão do comportamento do banheiro, né? E eu brigava com ele quase todo dia. Eu dizia, meu amigo, você tomou um copo de leite, o que custa passar água, em vez de deixar esse leite secando no fundo do copo, né? Por que eu já não lavo esse negócio? Então, assim, cada um era organizado num lugar, desorganizado no outro. A gente trabalhava no mesmo escritório da mesma igreja, morava na mesma casa, cada um tinha seu carro, cada um ia com o seu carro. Um dia alguém falou, não entendo, vocês moram junto para dividir despesa, para não ficar tão caro. Mas por que não vão no mesmo carro? Aí ele falou assim, não dá, a gente discute o caminho todo dia. Gente, uma cidade do interior, pequena, não tinha nem o que discutir, mas a gente discutia o caminho todo dia. Até hoje nós somos muito amigos, mas quando a gente se encontra e começa a conversar, a gente diz, aqui foi um treino para o casamento, não foi? Porque alguns vão para o casamento sem ideia daquilo que ele espera. Gente, o casamento é uma união de diferenças. Agora, o que eu quero explorar com você, falando do texto, do ferro que afia o ferro, que normalmente a gente tende a pensar que as diferenças são só algo ruim, porque vai dar trabalho, vai dar atrito, vai dar conflito. Agora, a pergunta a ser feita é, no exemplo bíblico do ferro que afia o ferro, porque como eu falei ontem à noite, nós somos uma geração que não afia mais o ferro. Mas no exemplo bíblico, e para aquela época, afiar o ferro era algo ruim ou bom? Para quem usava as ferramentas, o machado para rachar lenha, foice para colheita, né, e tudo mais, afiar o ferro significava o quê? Aperfeiçoar uma ferramenta para que ela tivesse um desempenho melhor. Então, aquilo que eu e você hoje imaginamos como algo ruim, eu quando criança, quando ainda peguei a época do amolador, que passava de casa em casa, mas pensa num negócio que me dava um arrepio, era quando o cara botava a faca no esmeril. Aquele negócio, né? Então, às vezes a gente tem uma imagem de algo ruim. Mas eu quero te mostrar que na perspectiva de Deus, as diferenças podem ser algo bom. Porque elas têm o poder de melhorar a ferramenta. Eu posso dizer para você hoje, uma pena que ela não está aqui para concordar, que minha mulher hoje, 23 anos depois de casada comigo, é bem melhor do que antes. Eu treinei ela. Deixei ela, ó. Hoje ela perdoa bem mais do que antes. Hoje ela é bem mais paciente do que antes, que eu treinei aquela mulher, gente. Como eu treinei, né? Então, a gente precisa entender uma perspectiva correta. Porque as diferenças de homem e mulher são tão grandes, que às vezes a gente fica perguntando onde é que Deus estava com a cabeça quando inventou esse negócio do casamento, com gente tão diferente uma da outra. Gente, é sério, você já parou para pensar nessas diferenças? Nós vamos falar um pouquinho delas. Agora, eu não sei quantos já leram, eu recomendo. É uma literatura secular, não é cristã, mas acredito que é muito boa, fez muito bem para o meu casamento, tenho certeza, pode ajudar o seu. Quantos já leram aquele livro, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus? Ok, alguns. Fica a dica. Ele fala, é um antropólogo que trabalhou como conselheiro matrimonial durante muitos anos e, na veia do antropólogo de observar e estudar o comportamento do homem, ele fala assim, que é como se cada um tivesse vindo de um planeta diferente. Os homens vieram de Marte, as mulheres de Vênus, dois se encontraram para conviver na Terra e descobriram diferenças gigantescas. Então, a ideia dele é falar do convívio entre diferenças. Mas vamos falar de um pouquinho dessas diferenças. Ontem eu mencionei que o título do curso que eu gravei com o Cláudio é uma pergunta, né? Os opostos se atraem? A resposta todo mundo sabe, via de regra sim. Por quê? Porque quando a gente está naquela fase de namorar, de apaixonar, a gente olha para as diferenças do outro e descobre virtudes que a gente não tem. Então, normalmente, aquela pessoa que é mais tímida, introvertida, ela vê no extrovertido falante uma virtude que ela não tem, e vice-versa. O extrovertido, que acha que fala demais, ele olha para a pessoa mais, né, quieta e pensa, esse tem um domínio de si que eu não tenho.
A gente sempre enxerga no outro virtudes que a gente não tem. O que a gente acaba descobrindo só depois de casar é que a mesma pessoa que tem virtudes que você não tem, também tem defeitos que você não tem. Porque ela não é diferente só na virtude, ela é diferente em tudo. Só que o problema é que na fase inicial do relacionamento a gente não enxerga essas outras diferenças dos defeitos. Por quê? Pouco convívio. E depois que vão morar debaixo do mesmo teto, Deus nos acuda. Além dessas diferenças do jeito de ser, temperamento, que a gente sempre tende a procurar algo diferente, de vez em quando encontra uns casais e eles são muito iguais. E, gente, às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado, o fato de serem muito iguais. Agora, além dessas diferenças, a gente pode explorar aqui as diferenças de criação. Cada um vem com as suas manias esquisitices da sua casa, e a gente acha que o ambiente onde a gente cresceu é que é o certo. Só quando a gente casa, não tem um acordo prévio de como serão algumas coisas, a gente só vai descobrir depois, que cada um estava presumindo que ia ser igual na casa de papai e mamãe. Kelly e eu voltamos da lua de mel, fomos fazer a primeira compra no supermercado. A primeira compra, gente, é aquela que você gasta muito, que tem um monte de coisa que você não tem, você compra um monte de coisa que não precisa também. Além disso, para nós era um momento que a gente ia definir o lugar de muita coisa. Então, assim, guardar aquelas compras não era como depois que tudo já tem um lugar e uma rotina. Tinha que ficar discutindo onde vai, qual o melhor lugar, não, esse sapato do armário está cheio, nós vamos... Então, assim, era uma fase ainda de ajuste. Mas eu lembro quando chegou do supermercado, puxei o frasco do vinagre e botei o vinagre na geladeira. Uns 2 dias depois, fui pegar o vinagre na geladeira, cadê? Sumiu. Falei, meu amor, por acaso você guardou o vinagre em outro lugar que não seja a geladeira? E ainda bem que é o homem perguntando para a mulher. Porque se é a mulher perguntando para o homem, a maior parte dos homens tem um tanto de lunga dentro de si. Quantos conhecem a história do seu lunga aqui? Tem nordestino aqui, gente? Seu lunga, eu acho que já faz uns 3 anos que ele morreu. Ele era de Juazeiro do Norte, Ceará, mas ele ainda era vivo e virou uma lenda, né? Seu lunga era tolerância zero. Minha mulher disse que é ignorância a filosofia dele. Mas a filosofia de vida do Lunga era mais ou menos assim: toda pergunta idiota merece uma resposta ainda mais idiota. Então diz, já virou literatura de cordel no Nordeste, eu me divirto muito com as histórias do Lunga. Diz que um dia a mulher do Lunga pergunta: Lunga, quer leite? Ele diz, quero. Aí diz, leva no copo, ele diz, não, joga no chão e puxa no rodo. Esse é o Lunga. Você não achar que o negócio era só com a mulher, um dia ele foi na agropecuária comprar veneno para rato, e o infeliz do funcionário perguntou, é para levar? Ele falou, não, espera que for buscar o rato comer na sua mão. Esse era o Lunga. Então, se a mulher pergunta uma coisa dessa pro Lunga do marido que ela tem em casa, talvez ele diga, não, o vinagre deve ter criado perna e saído da geladeira sozinho. Mas eu falei, amor, porventura, você? Ela, sim, meu amor. Eu falei, e onde estaria o vinagre? Ah, diz, no armário. Aí fui, peguei no armário, falou, armário tal, abri a porta, peguei, mas que negócio era mais forte que eu. Eu falei, amor, eu lembro de ter guardado isso na geladeira 2 dias atrás. Ela disse, sim, eu vi, fui eu que tirei da geladeira e pus no armário. Eu falei, por que você tirou isso da geladeira? Ela falou, o vinagre não precisa ficar na geladeira, ele não estraga. Eu falei, mas eu gosto dele geladinho. Eu falei, não, amor. Sabe aquele tom que ainda não dá confusão? Não, você gosta da salada geladinha. Eu falei, então. Ela olhou para mim e falou, amor, você gosta da limonada gelada. Se a água e o limão estiver na geladeira, tá ótimo. O açúcar não precisa ficar na geladeira. Aí quando me quebrou as pernas, que não tinha mais um argumento, quando a gente perde no argumento, a gente fala o quê? Apela. E a hora que eu vi, irmão, já tinha ido. Falei, minha avó guardava na geladeira, minha mãe guardava na geladeira, e eu quero guardar na geladeira. Aí ela também perdeu o tom, falou, minha avó guardava no armário, minha mãe guardava no armário, e eu prefiro no armário. Gente, pensa num vinagre que andava naquela casa. Eu nem precisava do vinagre, entrava na cozinha, abria o armário, guardava na geladeira. Ela entrava, tirava da geladeira, põe no armário. Eu nunca vi um curso de casais que levasse o casal a combinar onde é que vai guardar o vinagre primeiro. E a gente presume que vai chegar e é tudo igual. Passou, onde é que está o vinagre hoje? É claro que está no armário. Minha mulher usou de astúcia comigo. Um dia eu fui na oficina mecânica, mexer no carro, era alguma coisa de acessório, não era assim mecânico. E a minha mulher deu um comentário que mostrava que ela estava desatualizada sobre o assunto.
Não vou dizer que ela não entende, porque ela sempre foi curiosa e bem informada, mas aí ela fez um comentário, estava desatualizado. Eu lembro assim que o dono da oficina, que era da igreja, ele me olhou com a cara assim de não posso falar nada, é a sua esposa. Eu falei, amorzinho, vamos fazer um negócio? Eu acho que a gente podia dividir algumas coisas. No carro mando eu, na casa manda você. O que você acha? Mas na hora, a gente pensa assim, por mim tá ótimo, o negócio fechado. E ela já foi pegando minha mão. Enquanto ela pegou minha mão e chacoalhava, ela dizia, minha primeira medida como quem manda em casa, o vinagre fica no armário. E tá lá até hoje. Eu tenho um amigo pastor, que a primeira briga dele também com a esposa foi no mercado, na primeira compra. Porque eles foram fazer a compra, entra naquele corredor que tem as latas de óleo, ele para o carrinho no meio, sai para o lado da esquerda, pega uma lata de óleo de soja, e quando volta, a mulher está vindo do outro lado com óleo de milho, que não é em lata, era em frasco. Ele olha e diz, que é isso? Ela falou, óleo. Ele falou, de milho. Ela disse, pois é. Ele falou, peguei um de soja. Ela disse, não, minha mãe só cozinhava com óleo de milho. Ele falou, e a minha só cozinhava com óleo de soja. Ela olhou e falou, então pede para ela vir cozinhar para você. E aí, irmão, foi o início da grande confusão. Porque ninguém combinou que óleo iria usar para cozinhar. E cada um imagina que o que teve em casa é o padrão. Então, a gente pega as esquisitices de cada um, né, e junta isso. E não dá acordo, gente. Em algumas coisas dá, em outras não. Então, eu lembro que minha mulher acreditava que se você comesse manga, não podia tomar leite. Alguns de vocês acreditaram nisso também, não é? E a gente vem cada um com essas coisas diferentes. Agora, não bastasse essas diferenças de criação, vamos botar as diferenças de temperamento, que nós já falamos antes, que cada um procura alguém diferente, e vamos colocar as diferenças do jeito de ser do homem e da mulher, que pensa em duas criaturas que parece que veio cada um de um planeta mesmo. Por exemplo, os amigos se encontram, os homens. Qual é a maneira de um amigo homem expressar carinho por outro amigo homem? A gente esculhamba, a gente não elogia. E aí, cabeção, ô barrigudo, ô careca, ô isso, ô aquilo. A gente só esculhamba um ao outro. E as mulheres às vezes não entendem. E a mulher dizia, por que vocês são tão mal educados um com o outro? Não, amor, isso aqui é parça. Entendeu não? Que a gente estava expressando carinho. Mas diz, o quê? Ela diz, nunca expresse carinho comigo desses. Não, amor, com você é outra coisa. Você é outra dimensão. E ali não dá para elogiar, não. A gente elogia amigo pelas costas. Aí um sai da roda, gente boa, e os outros, pode crer. Porque nós não elogiamos na frente, nós só elogiamos por trás. E pela frente a gente esculhamba. Agora as mulheres, quando se encontram, é o oposto. Ah, você tá linda, você que tá, emagreceu, cadadara. Gente, é uma chuva de elogio. Agora, quando uma sai na roda, engordou, pois é. Sabe, não tem certo e errado. Eu não estou dizendo que tem certo e errado. Os dois elogiam, os dois esculhambam, mas o jeito que cada um faz é completamente diferente, ou não é? Além daquela diferença que o homem é bem mais racional, a mulher é bem mais emotiva. Gente, 4 amigos da igreja se juntaram por happy hour de crente, que não rolou bebida. Comeram uma bobaginha, tomaram um suco ali, veio a conta. 27, 32 reais, sei lá, era um negócio simplesinho. Cada um abre a carteira, arranca uma nota de 20 reais. O cara pode estar quebrado, mas ele finge que está sobrando. Arranca uma nota de 20 cada um. Ninguém está nem aí, quem pega o troco, se fica, né, pro garçom, se não fica. E está tudo bem. É nunca que as mulheres fariam uma coisa dessa. As mulheres comeram o negócio, deu lá 36 reais. Uma vai pegar o celular, vai abrir a calculadora, vai dividir, diz, dá tanto para cada uma. É o senso de justiça delas. E vai fazer a conta com centavos. E depois que der a conta, é tanto para cada uma, tipo lá, 8,25 cada uma. Cada uma vai tirar uma bolsinha de dentro da sua bolsa com moedas, vai pegar os 25 centavos e não sobra um centavo naquela mesa. Uma coisa que um homem nunca vai entender. Irmão, eu já voltei a pegar o troco depois, mas na frente dos caras nunca. Não. Tem que parecer que não está precisando. Então, as diferenças são gigantes. Agora,
Algumas vezes eu falei para Deus, Deus, onde é que o Senhor está com a cabeça quando o Senhor fez duas criaturas tão diferentes? O jeito de ser de cada um, a escola familiar de cada um, o temperamento que a gente normalmente se atrai baseado nas diferenças, primeiro nas virtudes, depois descobre os defeitos, e ainda tem diferença de papéis. Então, por exemplo, eu fico pensando, se não fosse o amor e a doçura da mãe, meus filhos teriam crescido tudo lesado, gente, emocionalmente. Eu louvo a Deus pelo amor, pela doçura, o carinho que minha esposa sempre despejou na vida dos meus filhos. Mas se não fosse a firmeza do pai, teriam crescido tudo mimado e sem limite. Então, cada um tem um papel importante. Não é que esse é mais, aquele é menos. Os dois se complementam. Só que cada um tem de analisar o outro pelo seu papel. Muitas vezes minha mulher me via jogando duro com as crianças. Você está sendo duro demais com os meus filhos. Aí já não é mais os nossos. Quando você se mete com aquelas crianças, pensa na ursa roubada dos filhotes. E às vezes eu olhar para ela e dizer, tu está amolecendo demais com os meus filhos. Né? Porque cada um tem essa capacidade de olhar a sua ótica. E eu, às vezes, perguntava para Deus, por que o Senhor fez um negócio tão complicado, tão difícil? Na verdade, nós nos permitimos enxergar o lado errado das diferenças. As diferenças, elas podem contribuir para o nosso aperfeiçoamento. Por favor, diga amém. Amém. Eu mencionei ontem que Martinho Lutero, o grande reformador, disse, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 de monastério. E pensa um cara que era empolgado, irmão. Não era alguém arrependido com o casamento, não. Pensa em alguém que defendia. Mas ele dizia que o casamento é a maior escola do caráter. Porque vai mexer profundamente na minha e na sua vida. Então, assim como o ferro afia o ferro com o propósito de torná-lo uma ferramenta melhor, eu creio que é um plano sábio de Deus que olhou para nós e disse, vou fazer com que eles cresçam em meio às diferenças. Porque, sabe, gente, nós tentamos pegar um ambiente de atrito e a gente foi treinado para não resolver conflito. A gente foi treinado, a maioria de nós, um estilo de vida para fugir de conflito. Eu fico olhando para alguns hoje e digo, esses caras não cresceram. O camarada tem problema com o vizinho, ele muda de casa. Tem problema no emprego, ele muda de emprego. Tem problema na igreja, ele muda de igreja. E não resolve conflito. Ele foge, ele evita. Agora, como viver num ambiente de diferenças sem uma escola de resolução de conflito? Como conviver num mundo de diferenças sem se permitir viver o evangelho do jeito que Jesus ensinou? Ele disse, você tem que aprender a ceder, a perdoar, a amar, virar face, andar outra milha. E isso tudo é um treinamento fantástico que a gente consegue ter, não só no casamento, mas em qualquer relacionamento. Agora, dentro da pergunta aí dos opostos se atraem, a gente também enxerga o quê? Eu quero basicamente concluir falando de 2 verdades aqui. Primeiro, as virtudes diferentes que a gente enxergou no outro, elas nos completam. Elas nos ajudam. Gente, eu sempre fui um cara, às vezes, de ter um rompante, de ter a resposta na ponta da língua, de ser movido a sentimento. Penso num camarada colérico, sou eu. E minha mulher me ajudou muito, ao longo do caminho do ministério, parar de matar os outros, do jeito que eu falava. Eu dizia para ela, eu sempre vou falar a verdade. Ela dizia, mas dá para falar de um jeito mais ameno, mais amoroso, né? Eu lembro de uma vez que minha filha tinha 9 ou 10 anos de idade só. Eu tinha de celebrar um casamento, na volta, o assunto está na cabeça dela, é casamento. Pensa numa coisa que deixa um pai feliz. É a filha falar de casamento. Feliz, está entendendo? Aí ela, papai, no dia do meu casamento, queria que o senhor entrasse comigo vestido assim, assim, assim. Eu falei, filha, tu não tem 10 anos de idade. O que está pensando em casamento? Você não tem idade para isso não, esquece esse negócio. Ela falou, pai, você está por fora. Já até sei o tipo de marido que eu quero. Irmão, foi a mesma coisa que apertar um botão daqueles que diz, liga o vulcão. Quando ela falou isso, o vulcão ligou dentro de mim. Quase endemoniei, de tanta raiva, ciúme, ódio, ira, né? De imaginar minha filha dizendo que já sabe quem queria. Minha mulher viu minha cara, minha reação e sabia o que ia acontecer. Ela só me olhou rápido e assim, ó, tempo. E ela sinalizou, ouve primeiro, fala depois. Mas ela foi muito rápida. A hora que eu estava para soltar os cachorros na menina, pensei no conselho dela, segurei aquele negócio dentro de mim. Aí falei, deixa eu ouvir. Falei, é, filho? O
que tipo de marido seria esse? Mas já me imaginando pegando uma foice para arrancar a cabeça de alguém. Ela olhou para mim, inocente, ingênua, como criança, e disse, alguém que me trate que nem você trata, mamãe. Como é que eu vou falar mal disso depois, gente? Mas para não ficar por baixo, falei, difícil vai ser achar um desse, menina. Minha mulher me ajudou a crescer em muitas áreas. Ela sempre foi aquela pessoa da paz. Às vezes não precisa chegar assassinando. Pode ter um pouco mais de doçura na sua voz. Você pode chamar atenção, mas expressando amor, valorizando as pessoas. Ela me ajudou muito. Ao mesmo tempo, ela sempre teve muita dificuldade de ser objetiva e direto no confronto. Então ela era tão amor que às vezes rolava tanto. Eu dizia, gente, só um pouquinho. O que minha mulher está querendo é chamar a atenção de você, sem fazer você achar que você, como pessoa, está sendo reprovado. É só o seu ato. Amor, vamos logo falar disso? Ela dizia, nossa, para você é tão fácil. Eu ajudei minha mulher a ser muito mais objetiva na hora de chamar a atenção. Um ajudou o outro, a gente cresceu muito. Agora, não foi só porque cada um tem virtude que complementa o outro, mas também porque os defeitos do outro nos aperfeiçoam, nos ajuda a crescer, nos ajuda, nem que você tenha que cantar todo dia a música do Eli, que nós cantamos aqui, me ajuda a melhorar. Agora, a segunda coisa, a gente entra no casamento com uma expectativa irreal. O que é expectativa? E, gente, deixa eu dizer uma coisa. Quanto maior a expectativa, maior é a decepção. A gente entra com expectativas irreais. E uma delas é que o casamento é um lugar só de bônus e não de ônus. O casamento, na nossa cabeça, é um lugar só de direitos. E a gente esquece que também é um ambiente de deveres. Então, por exemplo, 1 Coríntios 7,3 diz, o marido pague à mulher o que lhe é devido, e a mulher semelhantemente pague ao marido. A palavra devido ali é a mesma palavra usada para falar de dívida material e financeira, dessas que pode ser executada na justiça. Mas é lógico que ele não está falando de dinheiro. Ele não está dizendo que um está devendo dinheiro para o outro. Se você olhar o contexto, ele está falando da vida íntima do casal. Ele está dizendo um deve algo ao outro. Ele diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Entre outras coisas, ele mexe em um dos deveres que envolve a vida íntima. Agora, se o casamento é um ambiente de deveres, e a gente entrasse pensando mais nos deveres até do que nos direitos, gente, vocês já perceberam por que um casal briga? É sempre cada um está defendendo o seu direito que ele acha que foi lesado. Eu nunca vi um casal brigar por causa de deveres. Não, eu falei com você porque eu não cumpri. Não, eu falei muito mais. Não, eu é que falei. Ninguém briga por causa disso. Porque ninguém mexe na omissão dos seus deveres. Normalmente, o que nos dói é a omissão dos nossos direitos. Mas por que isso é tão forte? Porque a gente foi programado a pensar, sonhar e agir em cima de direito. Minha mulher leu um livro que também ela achou fantástico. Eu acho que é da Universidade da Família, do Craig Hill, se não me engano. 2 pulgas e nenhum cachorro. É o título do livro. Ela achou estranho o título, gostou do desenho, ela gosta muito de ilustração. Parou para dar uma olhada, acabou levando o livro. E tem livro que eu não preciso ler, que ela lê para mim. Tem livro que ela não precisa ler, que eu leio para ela. Né? E eu lembro da empolgação dela, dizendo, olha que interessante. Ela disse que a maioria de nós, antes de casar, se vê como uma pulga. A pulga é um parasita que a gente não tem tanto choque quando pensa nele como parasita. Se vê como uma pulga olhando para o outro, como um cachorrão, uma cachorrona. Vou sugar dele tudo que eu puder. Vai me fazer feliz, vai me dar tudo que eu preciso. E diz que cada um casa achando que é uma pulga, encontrando seu cachorro. O título do livro é 2 pulgas e nenhum cachorro, porque cada um achou que o outro era um cachorro, né? No fim era 2 pulgas, 2 pessoas tentando arrancar do outro algo e descobrir que não tinha cachorro nenhum para sugar nada. Porque a maioria de nós vai com essa mentalidade. Gente, deixa eu dizer uma conversa que a gente tem tido com os jovens da nossa igreja. Normalmente eu estou ministrando lá para o jovem, para o solteiro, eu pergunto para eles, quem quer ser feliz? Os caras erguem a mão. Eu digo, então não case. Aí fica assustado. Eu digo, não é verdade, você quer ser feliz, não case. E a gente deixa eles ainda processando o susto um tempo. Outro dia um falou, conversa é essa, pastor? O senhor não é feliz no matrimônio? Eu falei, não, eu sou.
Eu não estou dizendo que não tem felicidade do matrimônio. Estou dizendo que se você quer ser feliz, se é isso que te move, não case. Aí um falou, não estou entendendo. Eu falei, eu te ajudo a entender. O Senhor diz em Deuteronômio 24:5, o homem recém-casado durante 1 ano não sairá à guerra. E diz, vai ficar em casa para promover a felicidade à mulher que tomou por esposa. Deus está dizendo que o homem deveria casar não para ser feliz, mas para fazer sua mulher feliz. Mas porque a maioria de nós entra para ser, em vez de para fazer, a gente não aceita sacrifício, a gente não aceita doação, a gente não aceita direitos violados, porque nós temos uma mentalidade de amor, gente, que não é forjada na palavra de Deus. Ela é forjada nos romances de Hollywood, nos livros e nos contos românticos, que amor é um sentimento torrencial, que faz com que você pense noite e dia na pessoa, e quando você está pensando noite e dia em matá-lo e não em namorá-lo, você fica questionando, eu não devo amar. Porque nós deixamos que o que ditasse o nosso conceito de amor não fosse a palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios 5:25, maridos, amai as vossas mulheres. É um imperativo, é uma ordem. Sabe o que isso significa? Que eu não tenho chance a não ser amar minha mulher. É uma ordem, ai de mim se não amar minha mulher. Isso não significa que eu tenho que me mover no senso de obrigação. Significa que eu tenho que entender que o amor não é só uma paixão, um sentimento espontâneo. É fruto de uma decisão, de uma entrega e de uma doação. E quando a gente começa a pensar nessa perspectiva e vive o relacionamento com esse entendimento, eu tenho algo a cumprir, eu preciso abençoar, eu tenho que dar o melhor de mim, eu tenho que tornar esse relacionamento o melhor possível para essa pessoa. Outro dia alguém falou, pastor, é muito sacrifício. Eu falei, meu irmão, se tu não está pronto para isso, você não está pronto para nada na vida. Porque não é só o relacionamento com a sua esposa que é sacrifício. Daqui a pouco vem os filhos. Eu falei, não tem como, numa sociedade em que as esposas nos ajudam a trazer sustento para casa, a arrumar um monte de coisa, deixar só a mulher cuidando dos filhos. Eu falei, vai ter sacrifício, vai ter troca de fralda, vai ter mamadeira a hora que os filhos chegam, vai ter sacrifício de não aguento mais carregar essa criança no colo, parece que meus braços queimam, vai explodir. Aí a hora que a criança começa a andar, ele tem saudade do colo, que agora ele tem que ficar correndo atrás. Irmão, é um sacrifício atrás do outro a vida inteira, em todo nível de relacionamento. Então, se você não quer sacrifício, fique sozinho, eu falo para os jovens. Viva solteiro, cuide dos seus próprios interesses. Agora, se você quer relacionamento, precisa ver o outro lado. Agora, eu acho que entre virtudes e defeitos, é a mesma coisa que direitos e deveres. Os dois, na verdade, se complementam. Então, as virtudes da minha mulher me complementam. E os defeitos, entre aspas, porque defeito às vezes é perspectiva, gente. Eles, na verdade, me aperfeiçoam. Então, eu quero te ajudar a ter a ótica e a perspectiva correta. Eu tinha dificuldades com coisas pequenas. Apesar da minha mulher ser assim, uma pessoa fantástica, por quem nunca deixei de ser apaixonado. Tinha coisa que me tirava do sério. Dizia, amor, por que você tem que deixar tudo esse armário da cozinha aberto? Porque eu estou usando. Dizendo, não, eu estou marcando aqui no meu relógio, faz 40 minutos que você não pega nada nesse armário que está aberto. Mas é que a hora que eu precisar, está ali. Eu falei, amor, deixa eu te dizer uma coisa. Fecha ele, a hora que você precisar, você abre. Não está me atrapalhando. Eu falei, esse é o problema, não atrapalha você, porque você é menor que eu, você passa e não bate a cabeça. Eu tenho um monte de galo, um monte de marca, de lugar que sangrou, por causa dessas coisas que você deixa aberta. Mas, gente, eu cansei de falar, eu cansei de bater a cabeça. Até um dia que eu falei, Deus, não dá. E o Espírito Santo falou comigo das duas, uma, ou você aprende a vigiar as portas, ou você manda levantar os armários acima da sua cabeça. Você não precisa discutir só com a sua mulher. Ou você fecha e diz, amor, desculpa, vou fechar um pouquinho aqui, para evitar um acidente, para não acontecer de eu ficar bravo com você, mas a hora que você precisar me chama que eu volto a abrir, eu não quero nem que você gaste energia de abrir. Gente, tem formas de lidar com conflitos. Jesus chega numa aldeia de samaritanos e não querem recebê-lo. A Bíblia diz que Tiago e João, filhos de do trovão, ou Boanerges, Jesus apelidou eles. Você imagina os dois, para ele chamar de filho do trovão, ou Boanerges, que é o significado do nome. Aquilo, irmão, devia ser dois pescadores truculentos, né? Fala grossa. Os dois, Tiago e João, chegam para ele e dizem, o senhor quer que a gente peça que desça fogo do céu e os consuma? E só porque não receberam Jesus, gente.
Essa era a versão carteirada da época. Você sabe com quem está falando? Isso aqui é o Messias, rapaz. Messias! Eu fico imaginando. O Senhor quer que a gente faça descer fogo? Jesus olha e diz, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. Agora, olha a solução de Jesus. O texto termina dizendo assim, e foram para outra aldeia. O que Jesus está dizendo? Se aqui não quer receber, vamos chamar quem recebe, está tudo certo. Deixa quieto, pula a parte do conflito. Gente, eu tinha uma dificuldade gigante, que minha mulher não me dava recado. Então, fosse o povo da igreja ou os amigos de fora que ligavam, mas cara, tu não me retornou. Mas retornou o quê? Não, falei com a sua mulher, tal. Eu ficava com a vergonha, chegava em casa e dizia, amor, por que você não me dá recado, amor? Você é um ou outro, mas é assim, 99,9% dos recados você não me dá. O povo da igreja vai achar que a gente não se fala, que a gente vive brigado. Eu falei assim, não dá, amor. Além das situações sérias que ficam para trás, ela olhava para mim e dizia, me perdoa, eu esqueço. Eu disse, mas esquece todos? Sempre? Eu esqueço. Eu falei, como a gente pode fazer para melhorar isso? Ela falou, talvez tivesse um papel do lado do telefone, estamos falando da época do telefone fixo, e eu poderia anotar o recado. Eu falei, boa. Coloquei o tal do bloquinho do lado do recado. Ela continuava não dando recado, amor, você não escreveu. Não escrevi, eu não lembro onde eu coloquei o papel. Ok, mudei, coloquei uns bloquinhos espiral, dizendo não destaca, ok? Tem que ficar ali, só vira. Aí daqui a pouco, amor, você não anotou, mas é que sumiu a caneta na hora e daí eu esqueci. Aí eu amarrava o bloquinho com arame, amarrava a caneta com arame, para não sair de perto do telefone. Amor, não, é que não funcionou. Aí chegava a colocar 3 canetas. Ó, se uma não funcionar, a outra está aqui, elas não vão a lugar nenhum. Gente, não tinha nada que eu fizesse que fazia essa mulher anotar o recado. E a coisa foi chegando num nível, que um dia eu falei, Deus, me ajuda. Se o Senhor não der jeito nessa mulher, eu vou esganar ela um dia de não me dar recado. O Espírito Santo falou, por que só ela tem que mudar e não você? Eu falei, como assim? Ele falou, você ama ela o suficiente para entender que ela pode passar. Gente, tem alguém aqui casado há menos de 1 ano? Tem aqui? Tem um que casou ontem. E tem um que casou antes? Ok. Eu queria que vocês, gentilmente, sem virar para ver quem que ergueu a mão, mas foram 2 casais, eu queria que vocês rissem deles, porque eles ainda acham que vão mudar um ao outro. Vai, rir. Não, vamos rir com gosto, gente. Vai. Lava a sua alma. Lembra da sua época de inocência, acreditava que ia mudar o outro. Aí, no início era fácil lidar, porque a gente pensa assim, não, eu vou ajudá-la a melhorar. Né? A gente acha que a música é para nós, me ajuda a melhorar para nós. Eu vou te ajudar a melhorar. E o Espírito Santo diz, você ama ela o suficiente para conviver com isso o resto da vida? Eu falei, nunca pensei que ia ter que conviver o resto da vida. Pois é. Mas você ama o suficiente? Amo. Você consegue desistir de lutar por isso? Oh, meu Deus do céu. Como é que eu vivo sem recado? Não, eu consigo. E disse, então abra a mão. Gente, eu me lembro do dia que eu cheguei diante da igreja. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu amo essa mulher mais do que tudo na vida do povo. Eu falei, hoje não é aniversário de casamento, não é celebração. Não estou cortejando ela por nada. Estou preparando vocês para a notícia que eu vou dar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sei qual parafuso minha mulher cresceu sem. Mas quando o assunto é recado, ela não funciona. Ela funciona em tudo, mas no recado não. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não aguento mais vocês ficarem jogando na minha cara que deu recado para aquela e aquela não me deu. E ficar jogando a gente um contra o outro por causa desse bendito recado. Quer falar comigo? É comigo a bronca. Ah, pastor, eu tenho que mandar um recado. Está desautorizado a dar para ela. Se der recado para ela, está desautorizado a reclamar depois. Falei, então presta atenção. Estou colocando a secretária eletrônica em casa. Lembra dessa época? Falei, vocês podem até ajudar na vaquinha, porque o negócio era caro que só. Falei, se você ligar e a Kelly atender, você fala, o Luciano está aí? Não. Então eu queria dar um recado. Não deixa ela anotar. Fala assim, desliga que eu ligo de novo para cair na secretária. Aí você não atende. Porque é o seguinte, se quiser dar recado, deixa na secretária. Se deixar com ela, não me responsabilizo. E eu não aceito nem que você conte a história, eu que reclamo. Falei, eu tentei, eu não consegui mudar ela, mas eu amo essa mulher. E nenhum recado vai me fazer amá-la menos, ou brigar menos com ela. Então, vocês estão entendendo isso? Todo mundo, amém. Tem problema resolvido.
Você acredita de vez em quando ela ainda me dá um recado ou outro? Até melhorou alguma coisa. Tem muita... Gente, eu me sinto mal de tentar botar defeito numa mulher como a minha, na hora que vou dar ilustração. Mas, por exemplo, lá em casa, quem carregava as malas, leva para o carro, fazia as traz para o carro. Sempre fui eu, depois que meu filho cresceu, ele me ajudava. Uma política lá em casa, as mulheres não carregam peso, deixa com a gente. Quase toda vez, gente, que eu ia pegar a mala da minha esposa, não a minha, porque a minha eu fazia, mas que eu ia pegar a mala da minha esposa ou dos meus filhos para pôr no carro e pegava aquele negócio, começava a cair tudo aberto. Eu dizia, amor, por que você não fecha o zíper? Ah, porque talvez eu fosse guardar alguma coisa no fim. Eu disse, amor, mas se você lembrar de uma coisa, abre o zíper, guarda e põe depois e fecha. Mas, irmão, pensa num negócio que deu confusão, foi essas malas. E um dia eu falei, Deus, eu resolvi a bronca do recado, mas eu vou esganar ela por causa do zíper. Um dia o Espírito Santo falou, você não pode toda vez checar o zíper? Eu falei, é sério que o senhor vai ficar do lado dela de novo? Sempre do lado dela, nunca do meu lado. Mas não pensa na coisa fácil. Toda vez que ia pegar a mala, fechava o zíper, dava uma testadinha antes, acabou a confusão. Às vezes ela terminava de fazer algo, chegava, dá licença, o juiz fechava, ela disse, vou guardar algo, me avisa que eu abro, você guarda e eu fecho. E sabe, a gente parou de brigar, porque a gente pode deixar que essas diferenças nos aperfeiçoem. A gente falou sobre a questão das diferenças, dos opostos, de como isso se complementa. Eu queria dar um tom final. Se por um lado a gente tem que aprender a conviver com diferenças, existem algumas diferenças que elas não podem ser toleradas nem permitidas. Não estou falando das diferenças do jeito de ser, não estou falando do homem e da mulher, não estou falando das diferenças de criação, não estou falando das diferenças de papéis e nem de temperamento. Algumas dessas coisas nós podemos tolerar bem. O que é que não podemos, de forma alguma, tolerar? Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, Paulo diz o seguinte, rogo-vos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, sintam todos a mesma coisa e pensem todos a mesma coisa. Gente, falar, sentir e pensar a mesma coisa no ambiente de diversidade não é algo automático, não é algo espontâneo. E é o que a gente tem aprendido, é que diferença de estilo, de jeito de ser, modelo, como se executa um princípio, tudo é tolerável. O que não se pode ter debaixo do mesmo teto é diferença de propósito. E a gente precisa entender a importância de que essas coisas estejam alinhadas. Então, por exemplo, eu sempre conversei com a minha esposa dizendo, meu amor, eu não enxergo tudo. A Bíblia diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. Deus me colocou como cabeça, homem responsável, mas você como ajudador, eu preciso da sua ajuda. E nós vamos conversar e discutir tudo. Mas antes de casar, eu falei para ela com todo amor e carinho. Falei, se chegar algum momento onde depois da gente conversar, ventilar, a gente não chegar num acordo, não chegar num consenso. Falei para ela, vai doer o seu ouvido que eu vou te falar agora. Mas eu falei, eu prometo para você que eu vou cumprir isso. E se você achar que não dá para segurar, porque Lucas, no capítulo 14, Jesus disse, se alguém vai construir uma torre, tem que primeiro sentar e calcular quanto que custa, para ver se pode ir até o fim, senão é melhor nem começar. Falei, então bota na ponta do lápis, para ver se você ainda me quer. Porque se a gente não chegar num consenso juntos, olhei para ela e falei, o consenso sou eu. E eu falei, um dia eu vou estar diante de Deus como cabeça, eu vou responder por cada decisão da nossa família. Então eu espero que você me ajude. Em 23 anos de casado, nós tivemos 2 ou 3 situações. Não houve acordo na conversa na hora de tomar a decisão. E eu parti de uma convicção, que eu entendia que ela não era só racional, era uma direção de Deus. Graças a Deus, em todas as situações onde eu decidi ser o consenso, minha mulher depois me agradeceu e disse, eu não estava enxergando o quadro todo e graças a Deus que você não errou. Porque se eu errasse, irmão, eu ouvi aquela frase que a gente está acostumado quando não ouve a mulher. Eu te disse, eu te falei. E a gente tem tentado viver o quê? As diferenças de estilo sem comprometer o propósito. Então tem coisas, por exemplo, não dá para se admitir. O padrão de Deus
para o casamento em todas as áreas. Não dá para pensar diferente. Não, mas eu creio que Deus quer abençoar. Não, eu creio que dá para viver de qualquer forma. Não, nós vamos lutar para viver o propósito de Deus, né? Eu acredito, gente, que sexo, vida íntima é bênção, é intimidade, mas deixa eu dizer uma coisa, nós estamos saindo de um extremo, onde não se falava isso na igreja, onde alguns achavam que era pecado, onde se existia tabus e mais tabus, e nós estamos indo para um outro, de um liberalismo exagerado. Olha lá o texto de Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja, número 1, o matrimônio, número 2, o leito sem mácula. A Bíblia diz, porque Deus vai julgar, número 1, os adúlteros, que é quem desonra o matrimônio, mas número 2, os impuros ou devassos. Quem é o impuro? É o camarada que nunca pulou a cerca, que nunca foi infiel, mas trouxe mácula para o leito. Então é possível macular o leito do casal sem nunca haver adultério? Sim. Isso significa então que dentro de 4 paredes vale tudo? Não. Senão não se maculava o leito. Difícil é definir os limites do prazer. Até porque a gente tenta jogar com regras gerais. E às vezes nós temos situações que são pessoais. Deixa eu dar um exemplo disso. Romanos 14 diz que o que não procede da fé é pecado. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Tem pessoas que eles têm determinados limites interiores que me parece o próprio Deus plantou isso dentro dele. Tem a ver talvez com a estrutura, com o passado. E essas coisas têm que ser respeitadas. Eu tenho um amigo que ele não entra em bar. Ele não entra nem para comprar um chiclete. Porque antes da conversão, ele foi alcoólatra. E o dia que Deus o libertou, falou, nunca mais você põe o pé dentro do bar. Ele não entra. Né? Pode estar uma situação assim de calamidade, o único socorro está dentro do bar. Ele não entra, porque ele entende que é algo que Deus pediu. Agora, eu sou proibido de entrar no bar porque Deus falou isso para ele? Não. Se eu entrar eu estou pecando? Não. Eu posso comprar meu chiclete. Agora, ele pode entrar e comprar o chiclete? Não. E a gente tem que saber diferenciar essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes alguns querem empurrar dentro de casa a convicção de outro. E às vezes a convicção do outro com quem você vai se aconselhar, o que te ensina, ela pode ser mais limitada do que a sua. E ele pode estar restringindo uma liberdade que você poderia ter, ou vice-versa. Às vezes você pode estar conversando com alguém que tem um nível de liberdade maior do que teria. Sem contar que a Bíblia diz que tudo entre casal tem que ser feito com acordo. Né? Então, assim, a velha e antiquada pergunta, foi bom para você, ainda deveria existir para cada detalhe da vida do casal. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente começar a violar propósito, a gente pode estar bagunçado. Por quê? Porque o casal pode ter comum acordo na coisa errada. Ananias e Safira, irmão, estavam de comum acordo. O problema é que o acordo estava no propósito errado. Então, não adianta só o caso, não, pastor, mas nós estamos de acordo. Ananias e Safira também estavam e morreram por causa disso. Então, assim, as questões são delicadas. O que a gente não pode comprometer? Propósito. Então, estamos violando o princípio bíblico, claro? O propósito está sendo comprometido. Não estamos violando algo claro. Mas tem aqui uma zona nebulosa e quando a gente ora existe desconforto. São coisas que cada um precisa trabalhar e construir. Então lá em casa, as diferenças que a gente decidiu não tolerar, de propósito, vai ferir o propósito de Deus? Vai ferir o plano de Deus? Né? Então, voltando nesse terreno dos limites, volta e meia as pessoas nos fazem perguntas e eles querem uma resposta pronta. Todo dia um chegou e falou para mim, mas pastor, se eu acho errado, se eu deixar a ponta solta, você pode arrumar a hora que eu sair, tá? Porque eu estou correndo aqui. O senhor acha errado minha mulher usar uma fantasia de enfermeira no nosso momento? Eu falei, depende, por que você quer que ela use? Eu falei, pode ter motivações das mais variadas. Eu falei, por exemplo, se você antes de converter, comia aquele monte de lixo pornográfico e está tentando transportar aquelas coisas que você tinha na sua mente e tratar a sua mulher, que é uma irmã em Cristo sua, cheia do Espírito Santo, como se fosse uma vagabunda qualquer daquela época. A hora que eu falei isso, o cara baixou a cabeça. Né? Então, assim, eu não posso dizer, irmão, que a fantasia é errada. A questão é, por que alguém quer isso? São perguntas que têm que ser respondidas. O cara falou, não, pastor, eu tenho todo tipo de peruca para minha mulher usar. Tem problema trocar de peruca? Não. Agora, minha pergunta para ele foi, por que você quer isso? Se você quer ter a sensação que está trocando de mulher, você está adulterando na sua cabeça. Porque você não precisa trocar de mulher.
Eu falei, você pode trocar de quarto, de cômodo, de posição, você pode batizar a casa inteira, mas não precisa trocar de mulher, né? Agora, o conceito que pode estar por trás foi fomentado no quê? Outro dia um me perguntou, mas pastor, é errado assim misturar a comida com aquele momento, né? Falei, por exemplo, vamos usar minha mulher de chantilly. Eu falei, irmão, o livro de Cantares, que fala da relação do casal, diz, seja o seu umbigo uma taça de vinho. Me parece que o cara teve uma ideia de botar um pinguinho de vinho, né, fazer alguma coisa lá. Eu falei, se você está inspirado no livro de Cantares, está beleza. Eu falei, se foi porque você assistiu 9 meses de Semana de Amor e acha que tem que se lambuzar na cozinha, conversa é outra. Quando eu falei isso, ele falou, o senhor assistiu o filme? Eu falei, não, já ouvi falar. Ele falou, o senhor acertou até o filme. Então, propósito, querido, é algo que se alinha pela palavra e pela motivação do coração. Quem está entendendo? Amém. Isso requer conversa, requer diálogo, requer oração sincera, entendeu? Porque assim, tem às vezes casais que eles estão de acordo em algo que está gerando desconforto nos dois, mas eles ficam lutando contra a consciência, tá? Agora, se você não tem nenhuma restrição aí, eu não quero plantar minhoca na sua cabeça e nem deixar com a pulga atrás da orelha. Agora, são questões que a gente tem que trabalhar e trabalhar com muito cuidado. Outra coisa, outra diferença não dá para deixar acontecer, são desencontros emocionais. Filipenses 4:2, Paulo diz, rogo Evódia e Sintique que resolvam as suas diferenças. Outro texto diz que pensem concordemente no Senhor. Uma outra tradução diz que pensem harmonicamente. Sabe o que é interessante? As duas estavam com um problema. Ou falando uma linguagem mais atual, estava rolando uma treta entre as duas. E Paulo não tomou partido nenhuma. Ele não falou, Sintique, ajusta aí com Evódia que ela está certa. Ele não falou, Evódia, baixa a bola, bota o rabo no meio das pernas, né? E ajusta. Ele falou, se resolvam. Porque tem hora, irmão, que não dá nem para você tomar partido. Porque tem questões que são pessoais, já não é mais o certo e o errado. E eu tenho dito para alguns, se a pessoa está ferida, não importa, não adianta você ficar justificando. Não, mas no final é demais, coisa da cabeça dela. Jesus falou, se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, vai consertar. Não, mas é algo da cabeça, mas vai consertar, se humilha, ajuda a resolver, né? Então tem diferenças que nós não podemos permitir, que são os desencontros emocionais, as diferenças de propósito. Então, obviamente, a gente tem que saber qual a diferença que é tolerável, que nos ajuda a crescer, que nos afia, e qual aquela que a gente tem que tratar com ela, né? E na hora de administrar as diferenças, nós vamos ter que aprender algumas verdades bíblicas. Já falamos de ceder, que envolve amor e perdão, mas algo importante é a gente também aprender a conversar. Minha mulher me ajudou muito nessa área, porque Provérbios 15:1 diz que a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Eu tenho um pastor amigo, camarada muito bom, vocês trazer uma hora, se é que já não trouxeram, Ricardo Vasconcelos, conhece? Família de sucesso. Ele nos abençoou demais. Eu lembro de uma ocasião, ele ministrou do nosso primeiro encontro de casais lá em Curitiba. E eu lembro de uma coisa que quando ele estava falando assim, eu achei ridículo. Ele falou, gente, é uma mensagem que ele tem chamada fecha a porta para o divórcio. Ele dizendo, não pense nisso, não trabalhe essa possibilidade, sempre fale contra isso. A ministração é essa. Ele falou, lá em casa eu e minha mulher temos um acordo. Se a briga começar a ficar alterada demais, feia demais, quem lembrar primeiro dispara na cara do outro e diz, eu amo você, eu nunca vou separar de você. Eu falei, gente, pensa num balde d'água fria na hora da briga. Ele falando, eu dentro de mim, não falei nada, nem em voz alta, nem com a minha esposa. Nada a ver um negócio desse, né? Coisa infantil, ridícula. Mas ainda pensei assim, vou ter uma conversa séria com ele por falar uma bobagem dessa. Acabei esquecendo, não falei com ele, não falei com a minha esposa. Uns 3, 4 meses depois, a gente estava tendo um momento de comunhão intensa. Porque o crente não briga, ele tem excesso de comunhão. Eu comecei a levantar a voz, porque eu sou desses coleros que não percebe já, botar empolgação demais. Minha mulher, ela olhou para mim assim, mas olhou bem no meu olho e ela disse, eu amo você e eu nunca vou separar de você. Falei, também te amo, vou separar de você, mas não é disso que nós estamos falando. Mas já deu uma... Aí eu fui insistir um pouco mais, ela olhou e falou de novo, eu amo você e nunca vou separar de você. Eu falei, também te amo, amor, também não vou separar. Gente, daqui a pouco a gente esqueceu até da briga. Né? Existem coisas na forma de falar que você pode, a Bíblia diz, a palavra dura suscita a ira, né? O jeito de falar, irmão, você vai jogando lenha na fogueira,
Tem casal que daqui a pouco não sabe mais nem pelo que está brigando, porque o negócio foi ficando tão pior do que o começo, que esqueceram até do que começou. Mas a Bíblia diz, mas a resposta branda desvia o furor. Né? Então assim, a gente tem que aprender a falar do jeito certo. A reclamação que as mulheres mais têm para os homens, não é o que você fala, é como você fala. E eu lembro que minha mulher dizia isso, eu dizia, meu amor, não pode ser o como. Eu falei, se eu xingar você com uma voz doce e gentil, tá tudo bem? Não. Eu falei, então não é só como, é o que e o como. Eu falei, até admitem o como, mas tem que ter o que. Mas na verdade eu lutava muito com esse negócio do como. Até que um dia eu estou lendo lá, Colossenses 4, 6. A Bíblia diz, seja a vossa palavra temperada com sal. Sal é um negócio assim na culinária, que se você pôr pouco, fica ruim. Se você pôr muito, fica ruim. Você tem que ser preciso, você tem que acertar a medida. E a Bíblia diz, tempere suas palavras com sal. Ou seja, acerte a medida. E diz, para saber, diz, como responder a cada um. Né? Então tem formas e maneiras de se falar as mesmas coisas. Lá em casa, algo que a gente vem trabalhando muito nos últimos anos, é você tentar falar de um sentimento e não de um fato. Amor, quando rolou aquela situação, meu sentimento foi esse. Não estou dizendo que você quis fazer isso. Não estou dizendo que intencionalmente foi o que você falou, mas a minha leitura e o meu sentimento, quando você falou isso, foi esse. Né? E à medida que a gente conversa dessa forma e acusa menos, as coisas melhoram. Né? Eu lembro que um dia eu fui chamar a atenção da minha mulher como pastor. A gente trabalha na mesma equipe. E eu lidero uma equipe da qual ela é parte. Ela tomou uma decisão no departamento dela que afetou os outros. E foi algo que ela decidiu sozinha, sem trabalhar com a equipe. Eu falei, amor, nós vamos ter a reunião hoje. E não é porque você tem um caso comigo, que esse negócio vai passar batido. Eu vou ter que chamar a sua atenção lá na frente, nós vamos ter que arrumar isso. Então assim, prepara. Lá é a equipe, não sou eu com o marido te dando bronca. Né? Aliás, já estou avisando antes para você não ser pega de surpresa. Eu vou falar isso, 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 nós vamos arrumar assim. Eu lembro que ela olhou para mim e falou, olha, é tão mais fácil para mim quando você me prepara dessa forma. Ela falou, aliás, queria te pedir algo. Ela falou, sempre que você precisar chamar minha atenção, se você pudesse me elogiar primeiro. Gente, quando ela falou isso, aí eu falei, não me peça para praticar essa psicologia barata, falei para ela. Quando eu te elogio, que é 98% do tempo, eu meto uma crítica para equilibrar? Não. Eu falei, na hora de criticar tem que botar um elogio para equilibrar. Ela falou, sim. Eu falei, não. Eu falei, eu sou honesto com você, e você só praticamente dá motivo de elogio, mas quando tiver que chamar a sua atenção, o que eu não levei em conta, nessas diferenças que nós falamos, tem um outro livro que eu recomendo para vocês, chamado As 5 Linguagens do Amor. Ele fala de uma linguagem que é emocional. Aí eu falei para ela o seguinte, falei, amor, não me peça para praticar essa psicologia barata, porque eu não lembrei, não levei em conta. A linguagem emocional, a linguagem de amor da minha esposa, número 1, a principal dela, é palavras de afirmação. Ele fala de 5 linguagens. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, dar presentes, forma de servir, toque físico. E eu lembro que o livro ele fala assim, uma das melhores formas de descobrir a linguagem de amor do seu cônjuge é as reclamações dele. Né? Então, por exemplo, a minha linguagem principal é toque físico. E quando a gente fala toque físico, não está falando da intimidade do casal, é onde você lê. Então, por exemplo, eu lembro de cada pessoa da igreja do jeito que dá na mão. A gente pensa numa coisa que me deixa angustiado, é alguém que dá a mão assim, ó, com os dedos mole. Né? Principalmente se quem fizer isso for homem. Me dá vontade de já dar um sermão assim, dizer, ei, te ensinaram a pegar na mão dos outros, não. Né? Eu lembro de cada um da igreja, do jeito que abraça. Brincadeira em casa com os meus irmãos, com os meus filhos, sempre tem que ter toque físico, tem que ter luta, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, quem fala esse tipo de linguagem tem uma maneira de comunicar que às vezes quem não fala não entende. Minha mulher dizia, amor, eu não entendo, por mais leve que seja, você passar perto de mim e me dar um tapinha no traseiro. Eu falei, amor, estou dizendo que eu amo você, estou de olho em você, que você é importante. Mas não pode ser uma carícia? Eu falei, mas eu também faço essa. Mas tipo, na minha cabeça, como é que ela não entende isso? Né? Agora, para quem fala a linguagem do toque físico, o maior insulto é a agressão, porque é uma declaração oposta. O que demorou para entender, para quem tem linguagens, palavras de afirmação como linguagem de amor, como minha mulher,
a crítica, ela é quase como se fosse a agressão de quem tem o toque físico. Então, assim, por meu temperamento, seu elogio não me faz sentir melhor, sua crítica não me faz sentir pior. Suas palavras não me ferem de jeito nenhum. Esse é meu temperamento. Pode falar na minha cara, gritar comigo, falar o que pensa. Se você levantar a voz, eu acho que está me dando direito de levantar de volta. Nós podemos discordar assim naquele tom. Outro dia aquele falou, você briga com seus amigos, depois está tudo bem. Eu falei, amor, a gente não brigou, a gente teve uma discussão acalorada sobre uma ideia. Quando acabou aquilo, acabou, nós continuamos amigos. Ela disse, eu não entendo brigar e depois também. Eu falei, amor, não é briga, a gente está discutindo a ideia. Quando a ideia foi esgotada, a gente esgotou a ideia, não esgotou a pessoa um ao outro. Aí a gente vai rir de outra coisa. Mas eu percebi que, assim, só lendo o livro depois, que a gente não entendia essas diferenças no comportamento. Aí quando minha mulher me pediu isso, eu não consegui mensurar. Falei, não me peça. Ela, em vez de continuar insistindo, reclamando, tem as mulheres que não são sábias, e às vezes leva a coisa para o terreno da briga sem ajudar. Minha mulher, ela decidiu levar para o disque denúncia. Falou nada para mim, foi lá, dobrou o joelho, começou a falar com Deus, dizer, Deus, só o Senhor pode explicar para ele. E um dia eu estou orando, eu não sei quantos dias passaram, mas acho que foi pelo menos 1 ou 2 semanas depois. Um dia eu estou no meu quarto orando, estou quebrantado. O Espírito Santo falou comigo, você me acusou de praticar psicologia barata. Eu levei um susto, eu falei, nunca. A única vez que eu falei isso na minha vida foi quando minha mulher pediu para eu elogiar ela antes de criticar. Para você eu nunca falei isso. E disse, se você definiu o que ela te pediu como psicologia barata, você falou contra mim porque é assim que eu ajo. Eu levei um susto, como é assim que o senhor age? Ele disse, abre sua Bíblia em Apocalipse 2 e 3. E eu fui lá, ler as 7 cartas às igrejas da Ásia. Gente, ele sempre começa elogiando, conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança, suportaste as provas por causa do meu nome, não desfaleceste. E aí, em algum momento, ele diz, mas como ninguém é perfeito, tem um negócio aqui que dá para não melhorar. Ó. Tenho contra você que se abandonou o primeiro amor. Mas também tens a seu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu odeio. Gente, ele começa, na maioria das epístolas ele também termina, não todas, elogiando. Aí eu falei, caraca, tem esse negócio na Bíblia? Tem. E aí, agora deu ruim. Aí fui, falei, amor, me perdoa. Lembra aquele negócio que eu chamei de psicologia barata? Ela lembra, com aquela cara de... Eu fui na ouvidoria do céu, eu já estava esperando. Eu falei, pois é, você tem razão. Eu vou me esforçar. Posso até ter uma recaída ou outra, mas eu vou tentar. Então, normalmente, chegava e dizia, meu amor, você é uma mulher tão fantástica, tão extraordinária. Eu sou um homem tão abençoado. Meu Deus do céu, você é top das galáxias. Mas como ninguém é perfeito, mas das imperfeitos tu é melhor. Mas como ninguém é perfeito, tem um negócio aqui que eu nem sei se é justo já ir logo nele, ou se a gente fala mais das virtudes. Ela disse, estou pronta. A gente falava daquele negócio, no final terminava elogiando, e a gente estava tudo perfeito, e a gente conseguia ajustar as coisas. Meu pastor, descobri depois, chama isso do efeito sanduíche. Né? O que é o efeito sanduíche? Ele diz que toda correção é uma espécie de hambúrguer, que deveria ser servido com pão embaixo, um pão em cima. Ele sempre diz que antes de você chegar no hambúrguer, tem pão primeiro e pão depois. Então ele diz que o hambúrguer é a correção, mas o pão antes e o pão depois é a apreciação. Ele fala em qualquer nível do relacionamento, se você começa e termina com apreciação, mesmo que a pessoa não precise. Você perguntar para mim, pastor, eu tenho algo para te confrontar, eu tenho que te elogiar primeiro? Para mim não tem a menor necessidade. Agora, faz mal? Para mim não. Então se a gente adota como regra, como estilo, né, isso vai abençoar não só o nosso casamento, os nossos filhos, a vida de todo mundo que está à nossa volta. Quem está entendendo? Amém. Então, se a gente aprender quais são as diferenças que a gente tolera, quais que a gente trabalha, então a gente vai conseguindo chegar num lugar que diz, não, com isso eu cresço. Não, isso aqui é inaceitável. Eu lembro de uma ocasião que minha mulher, sem perceber, ela estava pensando de uma forma que o desdobramento nos levaria a contrariar algo na Bíblia. Eu falei, mulher, você está bem na cabeça? Você bateu a cabeça? Ela começou a rir e falou, por que você está falando desse jeito? Eu falei, você pensou no que você está querendo decidir com seus filhos? Se você tomar essa decisão e eles agirem dessa forma, e isso levar a isso, e terminar nisso aqui, você está empurrando eles para descumprir a Bíblia nesse assunto?
Eu falei, meu Deus, não pensei nisso. Eu falei, pois é, mas é assim que vai terminar. Isso é um propósito inegociável. Nós não vamos empurrar eles para fora do terreno bíblico. Não importa se você, como mãe, está com dó disso. Eu fico com dó da consequência deles quebrar o propósito. Então, nós vamos segurar aqui. E nós vamos pensar como que nós vamos resolver esse seu sentimento aqui. Eu tenho uma sugestão que resolve só metade do problema, mas a gente pode pensar mais antes de decidir, porque talvez a gente ache uma coisa completa diferente, mas para fora do propósito nós não vamos. Tudo bem? Ela falou, tudo bem. Só de saber que você está preocupada, que o que eu sinto sobre eles é importante, já ajuda. E a gente conversa, e a gente ora, e nem sempre, irmão, dá para ter um negócio que é 100% deixando todo mundo feliz. Mas a gente pode amenizar e não permitir as diferenças erradas. Agora, as diferenças são só de estilo, e a gente vai saber lidar e não vai comprometer nada, vamos ser pacientes. Porque tem tratamentos que servem para todo mundo. 1 Tessalonicenses 5,14 diz o seguinte, rogo-vos, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Ele está dando um tratamento para cada tipo de pessoa. E diz em submisso, admoesta, confronta. Mas o cara está desanimado, consola. Tem igreja que o pastor admoesta o desanimado e consola o insubmisso. Está errado. O insubmisso não é para ser consolado, é para ser admoestado. Agora o desanimado não é para ser admoestado, é para ser consolado. E o fraco é para ser amparado. Mas quer saber um negócio que serve para todo mundo, além do amor? Paulo termina o verso 14 de 1 Tessalonicenses 5, dizendo, e sejais pacientes para com todos. Então paciência, irmão, é algo que você pode usar sempre. E fala-vos um pavio curto, que precisa ser muito trabalhado com Deus, por Deus, essa questão de ter paciência. Então, vamos ter paciência. Fulano falou uma bobagem, eu penso. Não. Ele não queria falar isso. Ele não deve ter percebido que a coisa está nesse nível. Ele não deve, porque a Bíblia diz que o amor não suspeita o mal. De fulano, pera, você falando desse jeito, estou entendendo isso. É isso mesmo que o irmão está querendo falar ou foi só... Pelo amor de Deus, não. O que eu queria é só ter essa parte aqui. Isso aqui talvez foi excesso de ênfase, né? Se a gente for paciente, a gente consegue administrar também muita coisa. Porque a gente sempre está reclamando do que o outro falou, mas a pergunta é como é que você ouviu, como é que você vai administrar. E se a gente conseguir lidar com isso, no final, a gente descobre que a gente cresce, a gente descobre que Deus foi glorificado, e mais importante, não tem tanto desgaste no relacionamento, que poderia ser uma coisa bem mais gostosa do que já é. Você recebe esse encorajamento em nome de Jesus.